noite. O Brasilianas.org de hoje é especial. Estamos gravando aqui no estúdio da TVE de Porto Alegre, emissora parceira da TV Brasil. O nosso convidado é o político, advogado trabalhista Carlos Franklin de Araújo. Ele cresceu sonhando em ser de esquerda como o pai, conceituado advogado trabalhista de Porto Alegre, Afrânio Araújo. Nos anos 50, ingressou na Juventude Comunista e mais tarde ajudou a formar uma organização contra a ditadura militar, ao lado de colegas de militância, entre eles a então companheira e atual presidente da República, Dilma Rousseff. Nos anos 70 foi preso pelo regime militar e hoje, aos 77 anos, se aposentou da política e mantém um importante escritório de advocacia na capital gaúcha. Nesse primeiro bloco, vamos falar da sua vida política e por que optou por lutar no campo da esquerda. Boa noite, doutor Carlos Araújo. Boa noite, é um grande prazer, Nassif, estar aqui no teu programa. Como é que foi essa sua passagem lá atrás pelo Partido Comunista, pela luta armada, até chegar ao trabalhismo? Olha, eu nasci em 38, uma pequena cidade aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, próximo de Porto Alegre, e meu pai era comunista numa pequena cidade que só tinha mais um comunista. E eu sempre admirei muito meu pai, então eu queria ser igual a ele, eu queria ser comunista. Era meu sonho. E quando nós íamos morar em Porto Alegre, com 14 anos, meu sonho era que na escola eu conhecesse algum comunista que me colocasse na juventude comunista. E foi o que ocorreu. Então, aos 14 anos, 15 anos, eu entrei para a juventude do Partido Comunista e comecei a militar. Naquela época, estava no governo Getúlio Vargas. E o Partidão mandava uma brasa contra Getúlio que não era normal. Uma coisa, pegava a luta armada, Manifesto de Agosto. O Partidão sempre teve a visão de que o Getúlio tinha roubado um espaço que era dele. Né? O Getúlio foi sempre um cara generoso com o Partidão, com o Prestes. Veja que o Getúlio, em 1929, convida o Prestes para ser o comandante militar da Revolução de 30. Olha só. E o Prestes não aceitou, porque estava descobrindo o marxismo e foi morar em Buenos Aires para depois ir para a União Soviética. E depois do poder ainda, o Getúlio, quando veio a dita Revolução de 32, achou que a coisa podia ser mais complicada e pediu para o melhor amigo do Prestes, que era o Siqueira Campos, e junto com o interventor em São Paulo, João Alberto, para ir em João Alberto, porque o João Alberto tinha um avião e dirigia, era piloto. E foi ele e o Siqueira Campos a Buenos Aires. O Getúlio pediu para o Prestes voltar e assumir o comando do Exército no Brasil, das forças revolucionárias do governo. É quando morre o... Isso depois da volta, na volta de lá morre, Cai o avião. No Rio da Prata, cai o avião e morre o Siqueira Campos. Mas veja, o Getúlio foi sempre uma pessoa generosa e tentando trazer a esquerda para o governo. Naquela época o Partidão era a esquerda. Tem um bilhete dele para o Oswaldo Aranha dizendo o seguinte: Oswaldo, esses comunistas aí são os nossos principais aliados. Pena que eles não sabem, porque são muito ignorantes. Um ano depois, tentaram derrubar o Getúlio, com uma quartelada, um quartelado. O dogmatismo era histórico, né? Então, foi um equívoco permanente. Um dia eu estava na minha casa, fazendo uma reunião da juventude, às 7 da manhã, e começamos a ouvir tiros na rua. Eu morava perto do pronto-socorro aqui em Porto Alegre, que é um bairro muito agitado, Bonfim. O que é isso? Fomos para a rua também, estava o exército na rua, estava o povo enfrentando o exército sem peito aberto, sem nenhum comando. O que houve? O Getúlio suicidou-se. E aquela massa humana na rua saiu em direção à rádio do Chateaubriand, que era a maior cadeia da mídia de agressão ao Getúlio. Depois foram no jornal diário, que tinha aqui, chamado Diário de Notícias, também incendiaram a rádio. Um jornal conservador, tradicional do Rio Grande do Sul, chamado Correio do Povo, ficava próximo, não foram ali. A mídia sabia, a massa sabia o que estava vendo, quem provocava, quem não provocava. E como estamos lá, e eu vendia esse jornal, o Jornal Diário, a gente vendia na Rua da Praia, tudo clandestino, mas era tolerado, né? E o pessoal fala, agora para a Tribuna Gaúcha, que era o jornal do Partidão. Foram lá e queimaram.
A Tribuna Gaúcha. Queimaram a Tribuna Gaúcha, tudo. Na Rua do Rosário, aqui em Porto Alegre. Eu disse, mas onde é que eu estou metido? Está aqui o povo vai para um lado, eu estou para o outro. Não podia nem tentar impedir que queimasse, senão eles me queimavam juntos. Né? Então, não... Aí começou, aquilo ali causou um impacto muito forte. Nós éramos muito jovens na juventude comunista, forte, era muito significativa. Começamos a discutir, mas onde é que nós estamos metidos? Em seguida vem o relatório Khrushchev, denunciando todo o período do Stalin. E fomos discutir no partidão. E aí veio a direção do partidão discutir conosco e dizia que porque o Estado de São Paulo tinha publicado um caderno especial com todo o relatório, na íntegra. Mais de 100 folhas. Isso é coisa da imprensa burguesa. Isso é coisa do Estadão. A direção quem era? Naquela época, a direção nacional aqui aqui no Estado, mas esse não participou dessas opiniões, aqui era o João Amazonas, que depois foi para o PCdoB, formar o PCdoB. A direção nacional mais era o Mário Alves, né, esse pessoal aí. Então, vinham aqui discutir conosco com esse papo. E deu uma casualidade, em 57, tem um festival da juventude em Moscou. Foi a primeira vez que a União Soviética se abriu para o mundo ocidental. E lá como Moscou estava em construção, ainda na guerra, ela foi 80% da cidade destruída, estava em processo de reconstrução. Então faziam bairros imensos, reconstruídos, e entregavam à população. Em vez de entregar à população, entregaram para nós, para aquele festival, dirigido pelo Charlie Chaplin. E as delegações do mundo inteiro. E nós somos a delegação brasileira. E lá discutia na rua com o povo, e o povo discutindo o relatório do Khrushchev. Tinha muito stalinista lá, porque muitas pessoas adoravam o Stalin, porque tudo que tiveram na vida conseguiram no período do Stalin. Então tinha que compreender também essa questão toda, mas vimos que aquilo era uma coisa real. Pau quebrando lá, e os caras negando aquilo. Aquilo nos levou a sair da juventude. Criamos aqui em Porto Alegre alugamos um local para discutir, e criamos um movimento chamado Castro Alves, Centro de Estudo Castro Alves. E depois, uma parte foi para o PCdoB, formaram o PCdoB. Aí começou mundialmente a quebra do monopólio da esquerda só do partidão. Porque até essa época, quem é que existia no mundo de partido de esquerda? Era o Partido Comunista, vinculado à União Soviética, era uma dissidência trotskista, inexpressiva, e era a social-democracia na Europa. Não tinha mais nada, não existia mais nada. E aí começa a surgir, aí surge a Revolução Cubana, tendo o partidão cubano lá, o Partido Comunista Cubano se opôs, foi contra. Foi contra? Foi contra. Depois tentaram derrubar o Fidel, o Escalante. O Fidel teve que prendê-los e mandar plantar flores. Agora vamos plantar rosa até morrer, fica plantando flores, não vem mais incomodar aqui. Né? Então, e aí, claro, nós aderimos à Revolução Cubana, passamos a ser libraístas, foquistas, queríamos fazer foco guerrilheiro. Então, a minha formação, e eu acabei nesse rolo todo de parar no Nordeste, onde eu comecei a aprender as coisas mais. Com as ligas camponesas? Fiquei na Liga Camponesa, fiquei lá praticamente 3 anos. Como é que era o Julião? O Julião era uma pessoa... O Julião é o seguinte, o Julião era um poeta, um homem de alta sensibilidade, escrevia muito bem, falava uma oratória ótima para o povo, o povo entendia ele muito bem, né? E uma pessoa extremamente modesta, mas com uma identidade muito grande. Ele era quase um camponês também, ele era quase um agricultor sem terra, entende? Era praticamente isso que ele era. Né? E ele fez a grande descoberta que ele fez, que não é estudada. Como é que ele criou a Liga Camponesa? Tinha municípios com mais de 20 mil sócios, como em Sapé, por exemplo, na grande João Pessoa, e outras gigantescas. Ele criou um Código Civil na mão. Olha, aquela que era arma para ser contra, ele aproveitou a arma. Por quê? Como é que ele fez isso? É que hoje tem o boia fria em São Paulo, naquele tempo não tinha boia fria. Então o senhor de engenho
como é que era conseguir mão de obra na hora da colheita, cortar cana? Não tinha. Então ele ia, botava em torno da propriedade pequenos pedaços de terra e dava para o pessoal ficar ali, morar ali e plantar uma coisinha, outra subsistência, e depois, na época, ia trabalhar para ele. É. Então, esse povo ficou ali, ia para lá, construía uma casinha, plantava uma árvore, criava umas galinhazinhas, um bode, outro bode, e ficava aquelas coisas ali. Sobrevivia. O cara lá para frente enjoava dele, ele estava velho, já não produzia muito, mandava embora. Procuraram o Julião. Não, você tem uma posse pacífica, e tendo posse pacífica, isso no Código Civil, com mais de um ano, para lhe tirar da terra, tem que indenizar o que você fez. Indenizar a casinha, indenizar as árvores frutíferas que tem, essas coisas todas. E começou a entrar na justiça e ganhar. E a liga foi construída em cima disso. E ficou bilhar, porque bilhar, aí começaram a botar os jagunços em cima, veio para a luta, os caras viram, perdiam na justiça, reforçaram os jagunços e começaram a tirar o cara na marra. Procurava o Julião. Aí o Julião ia para esses municípios, sempre lá, né? Tínhamos que depois, num certo momento, a Liga teve que ter uma guarda de segurança muito forte, porque você matava o Julião, né, os jagunços, e ele criou em cima disso, uma coisa simples. E naquele momento que estava aquele negócio de fazer fogo guerrilheiro e tal, Cuba ajudou as ligas a ter um foco, fazer não dinheiro nem nada disso. Era no Brasil, vocês tocam o barco lá. Botou como representante nesse sentido, fazer fogo guerrilheiro. Não lá, a Liga Camponesa não lidava com isso. Nem sabia o que era direito. Né? Foi quando eu fui criado em vários países da América Latina. Guerrilha, né? Combinou com o Che Guevara vindo para cá, aquele negócio todo. Então, o Julião teve essa ligação com Cuba, mas foi uma ligação no sentido ideológico. Nunca houve ajuda, nunca houve nada. Vamos pegar um personagem muito polêmico na época, que é o Padre Alípio. O Padre Alípio, eu conheci na Liga Camponesa. Daqui a pouco ele veio da Europa e baixa lá na Liga Camponesa do Nordeste. Ele se apresenta para se ajudar e ficou naquilo lá, então ajudava, um padre, sabe como é? Era uma coisa nova, a igreja não estava ainda bem engajada ainda, estava começando o processo de engajamento da igreja. E aí o padre ali ficou por ali. Mas daqui a pouco se soube a notícia, e aí foi para Cuba, que tinha sido expulso de Cuba. Com uma acusação que pertencia a uma organização contra-revolucionária, não sei o que é 08, não me recordo o primeiro nome, mas era 08. Né? Posteriormente, eu encontro o padre na cadeia, aqui. Em São Paulo, Tiradentes, daqui a pouco chegou na cadeia, está o padre Alípio ali. Olha só. Eu digo, mas olha só, mas como é que está? Que é isso, minha gente? Eu me fiquei distante dele durante todo o tempo. Se a gente pegar a guerrilha no Brasil, a inspiração foi Cuba. Foi Cuba. Cuba, toda era cubana, né? Foi ligado com Cuba, muito ligado a Cuba, mas ideologicamente. Cuba não tinha condições de ajudar com nada, nem com nada, ajudar o quem, né? Então, houve isso. Aqui ele tentou, na época, armar 2 focos guerrilheiros. E estava armado um foco em Goiás. Caparaó? Caparaó era no Rio. Né? Foi um foco em Goiás, nós queríamos fazer um foco em Goiás, e outro foco lá no Mato Grosso. Esse de Goiás estava preparado, estava bem, quando o Jânio renuncia. E assume o Jango. E agora? Vamos fazer... Como é que vamos fazer guerrilha contra o Jango? Né? Então já com o Jânio já se pensava. Sim, com o Jânio, naquele tempo, já é 61, né? A Revolução Cubana começou a nos influenciar em 60, nós já vamos logo para a coisa. Veio o Regis Debray, chegou a vir o Brasil também. Esse grupo seu virou o quê? Virou esse grupo nosso, depois, aí quando dissolvemos dali, não virou nada, não sobrou nada. Esse grupo aí nosso, do início virou Liga Camponesa. Quando veio o golpe, a Liga veio que se dissolve. Não, mas digo, em 61, era em torno da Liga Camponesa? Não era. Quando nós entramos ali, nós entramos para a Liga, vamos dizer assim, tá? Quando criados antes, o Centro Castro Alves, isso aqui acabou indo para a Liga. A Liga Camponesa. Foi lá que você conhece o Vanderlei Guilherme dos Santos? Sim, o Vanderlei, lá no Rio, a gente organizamos, que aí nós resolvemos fazer a Liga
Era tão forte a coisa que a gente tinha que fazer também um movimento urbano. Já que quer fazer uma coisa grande. E no Rio tinha os intelectuais da época, fizemos um jornal diário. Diário? Sabe quem era o diretor, quem eram os redatores de jornais? É. Se um dia ele falar com ele, lembra ele disso. Gênero de Freitas. Olha só. O Gênero era redator do Jornal do Brasil e no nosso jornalzinho lá. Olha só. Depois que ele saía da redação do Jornal do Brasil, ia lá. Olha só. E o Luciano Martins. Luciano Martins? Os dois. Os dois tocavam no jornal para frente. Olha Chamava só. A Liga. Chamava A Liga, entendeu? E aí nós tínhamos um grupo, então, de intelectuais, de peso. E um deles era um jovem, que é um pouquinho mais velho que eu, 3 anos, Vanderlei, surgindo como um jovem brilhante e tal. E aí fui morar na casa dele até, um certo período, logo que ele casou. Né? E isso era uma estrutura muito grande, interessantíssima no Rio. Agora, esse processo da autoilusão aí, de não entender a correlação de forças, como é que vocês sentiram? Quando que começa? Porque o Vanderlei tem um trabalho de 62, onde ele já canta o que viria pela frente, o golpe, tudo. Né? Essa visão meio nublada, aí, como que se formava para acreditar que era possível, a partir daquele grupo, enfrentar uma estrutura? A gente partia de uma compreensão primária da Revolução Cubana, achando que ela ia se repetir em outros lugares. Países totalmente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra história, né? E a gente, então, viu que aqui no Brasil não tinha como... Aquilo lá no Brasil não é Cuba, não tem nada a ver. Então, mas quando vai para a luta armada, ainda se tinha essa pretensão? Tinha essa impressão. Quando vai para a luta armada, não, já não tinha mais essa impressão de... Já tinha essa visão de foco, parte do pessoal tinha. A luta, sempre que houve dentro das entidades, que foram para a luta armada, era entre os caras que queriam ir para o mato logo e os caras que eles chamavam, que eram trabalho operário, que eles faziam trabalho de fábrica. E aí começavam as divergências. Né? Então havia essa concepção, mas aí já não com uma coisa foquista. Lamarca, por exemplo, já era uma guerra prolongada, com uma concepção mais pensada de coisas, né? Mas também muito artificial tudo muito no idealista, o idealismo sem base na realidade, sem qualquer base na realidade. Né? E por isso que não durou nada. Quando foi o governo, não tinha ninguém. A repressão, quando apertou, nos desmanchou em 2 anos, logo tudo. Desproporção total. Não, total, não tinha como fazer, não tinha como enfrentá-los. Né? Então, foi uma ilusão muito grande isso. Né? A gente, até uns companheiros faziam, se nós tivéssemos continuado com aquele negócio, com o Jango acertado, ele ia continuar montando, a gente podia ter reagido ao golpe, não podia ter reagido ao golpe coisa nenhuma. Que reage ao golpe quando você tem um povo na rua, quando você tem condições políticas, né? Como houve em outros momentos, como houve em 61, né? Conseguiu segurar o golpe, mas com o povo na rua, aqui no Rio Grande do Sul se rebelando. Mas tinha um comandante aqui fantástico. Tinha um comandante, então tinha força. Tinha força popular, tinha povo, né? Então para garantir a mão. Bom, nós vamos para o primeiro intervalo e Brasilianas.org volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org especial, gravado aqui no estúdio da TVE de Porto Alegre, emissora parceira da TV Brasil. Hoje com o político, advogado trabalhista, Carlos Franklin Paixão de Araújo. Nesse segundo bloco, vamos pedir para ele para que avalie a construção da democracia brasileira, especialmente aquele clima que se formou no pré-64 e depois o pós-64. Ô Carlos, como é que... por exemplo, eu li outro dia um artigo, uma coletânea aí do Afonso Arinos, que era ligado ao DN e tudo, de 62. E ele dizia o seguinte, ele ironizava a maneira como se explorava a Guerra Fria na época. Ele falava, desde o encontro do Kennedy com Khrushchev, acabou tudo isso, então se inventa isso, ele fazendo a crítica. Mas se não houver da parte do presidente retomar o controle, vai acabar com os militares, que era a força organizada. Como é que foi a formação? O que levou aquele enfraquecimento e aquele isolamento do Jango? Olha, eu acho que aquele golpe que vinha de longe, porque, na verdade, uma parte das elites brasileiras, que ela ficou sempre contra o Getúlio Vargas, foi uma parcela, principalmente ligada ao setor agrário, parte do setor agrário exportador, principalmente,
né, nunca quis construir um projeto de nação independente. Ela optou por um projeto de nação vinculado ao capital internacional. Então, e o velho Getúlio que sempre quiseram derrubá-lo do poder. Na verdade, 32 foi um golpe, Foi. uma tentativa de golpe, na verdade. E isso veio de lá sempre. O velho Getúlio meio que se transforma em ditador num período, porque senão ia derrubá-lo. Então, tem que ter essa compreensão da história, né? E acabo em 45, né? O Rockefeller mandou dizer para o Getúlio em 44, através do Oswaldo Aranha, diga ao presidente Vargas que o ano que vem ele vai ser derrubado. Olha só. Já está decidido aqui. O Truman já decidiu que o Roosevelt tinha morrido. O Getúlio, eu sei disso, eles vão me derrubar mesmo, eu vou sair do governo antes que eles me derrubem. Né? E, então foi sempre a tentativa de golpe. O Getúlio, quando ganha a eleição lisamente, em 50, não tem acusação nenhuma, pode acusá-lo de nada. O Lacerda criou aquela coisa, se não pode ser eleito, se for eleito não pode tomar posse não pode governar, e se governar tem que ser derrubado. Né? E isso é a história de uma parte que o Oswaldo, que o Afonso Arinos foi um dos precursores disso aí. Embora fosse um liberal, aparentemente, ele com Bilac Pinto, essa turma deles, né? Na verdade, eles sempre tiveram engajados nessa coisa. Né? Eu acho que, então, esse golpe com o Getúlio, o último, que levou à morte dele, né, que frustrou, não conseguiram levar porque o lote impediu, teve povo na rua, muito povo na rua, muita agitação, eles não conseguiram, tiveram que se suspender um pouquinho. Depois tentaram impedir a posse do Juscelino. Não podemos esquecer isso aí. Juscelino eleito com aquela votação maravilhosa, e eles tentam impedir a posse. O Juscelino teve que negociar muito para poder assumir, teve que o lote garantir também, senão não assumia. Né? Depois, né, quando veio o Jânio, a primeira eleição que essa parcela das elites ganhava na história do Brasil. Nunca tinha ganho eleição. Nunca tinha ganho eleição. República Velha, né? Ganharam essa eleição. Ganharam essa eleição porque o Juscelino foi um governo desenvolvimentista, não dá para comparar, não é isso que eu estou falando. Estou falando dessa parcela da elite golpista. Né? Mas ganhou a eleição, caiu do céu aquilo. Né? Com discurso moralista. Exatamente. Então, o que acontece? Mas esse cara, daqui a pouco, vai para o governo, né? Foi um cara que antecipou o Collor. Porque chega, vai para o governo e quer ter autonomia para governar. E aí, para que nós fizemos? Daqui a pouco, condecora o Che Guevara com a Ordem Cruzeiro do Sul. Aí, daqui a pouco, quem devia lançar o programa Aliança para o Progresso aqui em Punta del Este, o Cheiro chamou o Brizola e mandou o Brizola vir representar o Brasil. Olha só. O Brizola foi representando o Brasil. O Che Guevara abriu o Congresso com o Kennedy presente. O Robert Kennedy, não? Sim, ele veio lançar a Aliança para o Progresso. Que era o que era a Aliança para o Progresso? O Che Guevara chamou a Aliança para produzir latrinas. Né? E ele abre o Congresso, fecha ainda, era um congresso, uma reunião da UEA. Ele abre, metendo-lhe o pau nessa Aliança para o Progresso, e o Brizola é o único aplaudido de pé. Aqui no Brasil, mas é confusão. Confusão. Né? E o Jânio, então, ficou, era um cara... Agora, o que se colocava muito no Jango, estou falando a partir dos depoimentos que eu colhi com o Dr. Walter Moreira Salles lá, era um conflito permanente entre o Jango querendo fazer a conciliação e o Brizola puxando para o outro lado. É verdade. Então, o Jango ele ficava com medo de fazer a conciliação e perder o apoio da base aqui, então vinha para cá, daí perdia o apoio lá. Foi uma coisa muito conflitante. Eu tenho uma análise um pouco diferente. Isso também foi um fator de peso. Mas eu acho que aquilo ali já estava, quando o Jango assumiu, já era tipo para cair, para não governar mesmo. Por trás, tentar derrubar. Ele tentou se fortalecer no governo, fazer uma aliança ampla, pegou os conservadores, botou no governo, né, as pessoas mais conservadoras da época, talvez, que não fossem ligadas ao UDN, ele deu uma atitude, trouxe para o governo como O próprio Walter Moreira Salles, que era a ponte com o capital americano. Exatamente. Então, ele trouxe isso aí todo para o governo e tentou fazer um governo muito interessante, com boas bases e tal. E eu olhando depois, eu fazer uma análise, essa análise não...
fazer com algum, vou dizer isso com um pouco de temeridade, vamos dizer assim. Tu vai olhar quem estava no governo, com o Jango, de casa mesmo, era tudo vinculado ao partidão. Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro foi, talvez, o maior antropólogo, sociólogo que o Brasil já produziu. Um homem brilhante, um homem fantástico, um homem maravilhoso. Mas não era um político. Mas era o chefe da Casa Civil. O general Brasil... Do dispositivo, Não, assim, era do Brasil? tudo, mas não sabia, não havia polícia, o exército estava garantido, estava tudo certo, o esquema estava formado. Observação minha, só ele era o Zé Eduardo Cardoso do Jango. Exatamente, mas era isso aí mesmo, era isso aí. Entende o que acontece? Então, esses caras não tinham condições de ajudar o Jango, a orientar com informações do dia a dia, entende? Formar uma equipe de... Então, o Jango deixou para eles essas informações e ia através disso aí, que era tudo frio. Não, porque os caras eram excelentes pessoas, caras honestos, caras batalhadores, caras de mérito, mas não era o métier deles. Agora, quando a gente pega, digamos, o papel da mídia lá, entrava a questão do anticomunismo como um combustível e a questão da corrupção. Exato. Sempre foi a mesma Sempre coisa. foi a mesma coisa. Isso é sempre igual. Isso é sempre igual. Como agora, desse rolo com a Dilma, hein? Eles, como não pode acusar de corrupção nem de comunismo, então ficou difícil. Tá. Está muito difícil para articular isso aí. Só mesmo no ligeirão que estão fazendo aí com o governo, mas é difícil, não ter a corrupção nem o anticomunismo. Não deu para unir nenhum dos dois. Não tem nenhuma das duas bases. Por isso está difícil, está fazendo essas loucuragens, faz loucuragem que não sabe para que lado vai, estão perdidos. Né? Então eu acho que o Jango, né, e também, talvez ele quis acelerar demais o processo. Mas já estava hoje com os documentos revelados pelos Estados As Unidos. reformas de base eram reformas. Eram reformas modernizantes. Grandiosas. E quando ele assinou, veja essa coisa que não é analisada. O Jango assina um decreto desapropriando 1 quilômetro para cada lado da estrada, as margens das estradas, perto dos grandes centros de produção. Você entende? Isso aí, quem fez, quem teve o peito de fazer isso? Nem o Stalin, eu acho que fazia uma coisa dessa. O Jango era um cara preparado, um homem extremamente preparado. Eu conversei com vários membros do governo quando completou os 50 anos, aí, o Mino Afonso e tudo, e hoje eles mostram que, de todos eles, o Jango era o que tinha a melhor visão estratégica. Muito preparado, muito bem preparado. O Getúlio, esse é outro capítulo. Quando o Getúlio escolhe o Jango, porque não tinha ninguém em casa para votar. Então ele escolhe o Jango e trabalha o Jango desde jovem. E a relação dele com o Jango, jovem com ele, foi uma coisa das mais emocionantes, porque o Jango ficou milionário, um dos homens mais ricos do Brasil com 20 anos de idade. O Jango foi um precoce. Mas por mérito próprio, ele fazendo os negócios? Ou... Fazendo negócio. Ele mesmo? E ele mesmo. Ele pediu aos 16 anos para mamãe emancipá-lo. Naquele tinha essa coisa de emancipação, era muito comum. Então ele pediu para o pai emancipá-lo. E o pai emancipou, deu o dinheiro para ele. E ele inventou no Brasil a invernação de gado. Ele que criou. E ali arrendou o campo, ele não tinha nada. Ia lá, comprava o novilho por 1 ano, botava na engorda até 3 anos e vendia para os frigoríficos do Brasil e da Argentina. Olha só. Rapidamente, já não tinha no Brasil banco para emprestar dinheiro para ele. Porque ele começou a tirar dinheiro em branco e ia cada vez investindo mais. E aí fui pegar na Argentina e no Uruguai. Olha só. Pô. É verdade. Já então, com 20 anos, era um homem, tinha avião. Isso lá, tu vê, ele tinha 20 anos, ele tinha 39, 40. Que coisa. Tinha avião, carro de último tipo, e já com campo, já começou a comprar campo para ele também, né? E o Getúlio, quando sai da cadeia, quando sai do governo, sai um homem que não tinha conta bancária, não tinha nada. Vai morar numa casa que não Foi tinha luz morar numa elétrica. casa, o seguinte, o pai tinha morrido, e eram 4 irmãos, e ficou o mais velho administrando a fazenda para fazer o inventário. Ele não tinha para onde ir, foi para lá. Esperar o inventário terminar para ele ficar um cantinho para ele. Na casa do Protásio fazia isso. Chegou lá, a senhora do Protásio era muito zelosa dos afazeres de casa, a limpeza da casa, esse negócio tudo, e o velho Getúlio, com todo o tempo com charuto,
O 10º dia ele estava por lá, ela passava por perto e dizia, essa casa antes vivia limpa. Essa casa do presidente, essa casa vivia limpa. E o velho Getúlio, pô, agora tenho que aguentar isso aqui. Chamou o advogado. Isso aqui, porque o pior lugar que tem aqui, né, lá está cheio de pedra, lá no Itu. Me dá aquilo lá para mim. Todos os irmãos vão concordar. Me bota lá, que é meu, que eu vou sair arrumar dinheiro para construir uma casinha para mim. Tem uns bilhetes dele hoje pedindo dinheiro para os amigos. Olha só. Os amigos me prestam 2 contos. E quem vai morar com ele é o Guilherme Arinos, pai do Gustavo Franco, que foi do Banco Central. Eu vou morar com ele. Que queria acabar com a herança do Getúlio. E o Jango, aí nesse momento, que estava com os filhos do Getúlio já e estava ali, resolve ir lá visitar o velho, e o velho não recebia visita. Ele e a mulher e os filhos não recebiam. Imprensa, nem ninguém. Mas aí com o Jango era vizinho, lindeiro. Chegou lá, tinha um campinho de aviação. O Jango se afeiçoou tamanha, ficou tão encantado com a cultura do Getúlio, que a partir dali, todos os dias de manhã, ele ia lá tomar café da manhã com o Getúlio. Olha só. E passava o dia com o velho Getúlio. E o velho Getúlio foi botando o olho nele, foi moldando e botando o olho, vendo que esse aqui vai ser o cara que vai dar no couro. Foi trabalhando ele, né? Então, o cara foi trabalhando desde cedo para entender as coisas da nação, para ver como é que podia fazer governar com... aprender o que era hegemonia, como é que era isso, as coisas todas. Então, o Jango foi um cara interessantíssimo, a figura dele, né? Mas é claro, agora está naquele turbilhão ali. Tem que contar com uma equipe muito forte. Ainda mais que bota um governo, com muito pessoal conservador, tudo bem, foram muito fiéis a ele. Não houve... né? O primeiro ministro que ele nomeou era o meu professor de Direito Constitucional aqui em Porto Alegre, né? Porchado da Rocha. Né? Era um homem conservador, extremamente conservador, mas um homem fiel a ele, getulista. E depois outros ministros mesmo, até chegar, né, no Tancredo, né? O Jango foi tentando ampliar as coisas. Né? O papel do Cibiles da Rocha Viana, o Cibiles ele tinha um plano alternativo aí, quando no parlamentarismo. O Cibiles sempre foi vinculado ao Brizola, né? Não foi vinculado ao Jango. Foi sempre vinculado ao Brizola. E foi um sujeito muito criativo, extremamente criativo, um homem muito sério. Um bom pensador, um bom economista, mas sempre vinculado mais a planos, fazer planos de governo, ajudou muito, deu muitas ideias ao Brizola. Né? E o Brizola, a coisa mais importante que ele via numa pessoa é dar ideia para ele. Ah, é? Ele dizia, Olha só. aquele cara lá passou 10 anos do meu lado, nunca me deu uma ideia. Bom, nós vamos para o segundo intervalo em brasilianas.org. Volta já. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org especial, gravado aqui no estúdio da TVE de Porto Alegre, emissora parceira da TV Brasil. E o nosso convidado é o político, advogado trabalhista, Carlos Franklin Paixão de Araújo. Nesse último bloco, vamos falar um pouco da atual conjuntura política e os desafios do poder executivo para melhorar a governabilidade. Carlos, como é que você define hoje a crise política? Eu acho que nós estamos vivendo realmente uma crise, né, profunda, especialmente na esfera econômica e na esfera política. Essa da esfera política ela é muito decorrente das dificuldades econômicas que o governo enfrenta, e o governo não encontrou um rumo ainda, está construindo um rumo, tentando construir um rumo econômico para sair dessa crise. Eu acho que se a gente conseguir dar alguns passos na economia, acalma bastante a crise política. Essa crise política, eu acho que ela tem duas faces, né? A política especificamente. Tem uma tradição, uma parte da elite brasileira, que vem lá desde 1932, que é golpista, que tem uma visão, só ganhar eleição no Brasil, antes do golpe militar, só com o Jânio em 61, nunca tinha ganho eleição. Depois, o que ocorreu
né, com o Tancredo, teve o Sarney no governo, que não era bem um representante desse pensamento, nem o Fernando Henrique, cara, mas acabaram com o tempo o Fernando Henrique, esse pessoal do PSDB também, rumando um pouco por aí, uma fatia ao menos, né? E, então tem essa visão que de tentativa de golpe, tentar chegar ao poder por uma via que não seja democrática, que está hoje lançada por aí com um apoio explícito, né, do Aécio Neves, da sua turma, uma fração, então, do PSDB, e com a oposição explícita também de outra fração do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, Alckmin, né? E esta fração do PSDB, que o Aécio dirige, vamos dizer assim, ele, como não tinha aliados dos paulistas tradicionais, ele foi buscar os setores mais atrasados do PSDB e do DEM. Tanto é que hoje os maiores consultores dele, vamos dizer assim, políticos, é o Caiado, o Cássio Lima, né, e o Carlos Silveira, Carlos Sampaio. Carlos Sampaio. Que são três homens de extrema-direita. Né? E o Aécio está navegando nessas águas. Agora, mas a gente tem um problema de fundo aí, que é o seguinte, quando você olha o espectro político, os partidos políticos, o PT você não consegue entender mais o que é, o PSDB você não consegue entender o que é. Então você teve uma diluição, digamos, de princípios muito grande, né? Muito forte. Eu acho que é um desfacelamento também. Essa quantidade de partidos que tem aí também revela isso. Tá. Não é verdade? Qualquer um faz partido e sempre tem um público para aquele partido, pequeno que seja, sempre tem. Porque não há um partido hegemônico mesmo. O PT se desarmou completamente, se desmoralizou. O PSDB é um partido também desmoralizado, pelas suas contradições, mesmo agora. As leis que estão aprovando, o PSDB está aprovando na Câmara. Contra coisas que ele fez. Contra sim, contra o Alckmin está contra, os setores do Serra está contra. Né? Estão vendo absurdidade, uma aventura. Então, eu acho que é uma realidade que nós temos, é a ausência de partidos políticos sólidos. E como é que você vê? É possível ter uma reconstrução? Porque a gente está hoje também. Eu vejo o seguinte, eu vejo que essa crise política, ela não vai ter golpe, para mim. É muito difícil dar um golpe político, que não é o Paraguai. Isso. Tanto é difícil dar no nível técnico, votação de deputados, senadores. A Dilma precisa hoje ter uma base no Senado com 51 senadores. Mas vamos dizer que 40% de 50 não seja dela mais. Mas ela precisa só de 28 senadores para não passar um impeachment. Chega a isso. Tá. Ela tem uma base de 303 deputados na Câmara, entre 513. Ela precisa só de 171 para não passar o impeachment. Então, veja, Tá. a coisa não é fácil para passar um impeachment. Né? Segundo, na hora de ver mesmo, vai haver divergências, mas vamos aprofundar as contradições entre eles. Eu não vejo muito por aí que possa prosperar qualquer coisa. Acho que tudo que está ocorrendo hoje é com o olho de 2018, pensando que vai ocorrer em 2018. E está ali o fantasma do Lula, que tira voto de cartola, é mágico. Manteve uma base muito ampla no Brasil, ainda hoje ele tem. Pesquisas agora dão ele com 29%, com toda essa crise do PT, o Lula tem 29% de apoio, né, eleitoral, que significa uma coisa muito expressiva. Né? Então, a questão toda, por trás disso aí tudo, é ver como é que atinge o Lula, em última análise. Claro, está aproveitando. Por que está aproveitando agora? Por que querer agora, já? Porque sabe que o governo vai acabar se recuperando um pouco. E esse é o momento que o governo está mais fraco. Então, a forma melhor de atingir o Lula é agora. Se deixar um pouquinho mais, um ano aí, é capaz do governo começar a respirar. A gente tem um fenômeno que sempre ocorre na política, no mercado de ações, tudo, que eu sempre costumo brincar lá, que é quando a pessoa, ou ativo, a empresa está muito caro ou muito barato. O que é quando está muito caro? Quando todo mundo está elogiando, daí você olha e fala, mas não é tanto assim. E muito barato, quando está todo mundo batendo, você olha e fala, mas não é tanto assim. Exatamente. Esse fenômeno, você acha que pode, de alguma maneira... Eu acho que está começando a surgir, está disposto a ser forte, sujeito a ser forte, que é da vitimização da Dilma. É tal o exagero que estão fazendo isso. Hoje, os jornais de hoje, por exemplo, forçam a barra, o Globo, ao menos, e a Folha que eu li, forçam a barra, a gente teve panelaço ontem.
Aí, o que pode? Não tem uma foto de panelaço, pessoas dentro de casa, tem um sujeito numa cozinha com uma panela batendo, força uma barra, quer dizer, uma forçação de barra, não tem cabimento. É gozado. Quando teve a do Eduardo Cunha, teve panelaço também, e o Globo falava, panelaço foi fraco, como se tivesse uma estrutura de captação de panelaço para dizer quando é fraco, quando é Eu forte. só de novo, uma coisa, então, essa questão toda aí, eu acho que essa parte do PSDB, do Fernando Henrique, do Alckmin, estão vendo que se eles entrarem nessa aventura de impeachment, vão perder votos. Não vai sair impeachment e perde voto. Né? Então, eu acho que eles estão querendo... Essa reunião do Lula com o Fernando Henrique, na verdade, que ocorreu, hoje está se sabendo, mas foi o Fernando Henrique que pediu a reunião. Querendo colaborar, vamos trabalhar juntos para baixar a bola. Né? E até mas ele botou algumas exigências. O Lula que ocupava a reunião, mas né, queria que fosse em campo neutro e com uma pessoa assistindo a reunião. Que podia ser alguém que ele escolhesse. E até acertar isso aí, acabou vazando. Ah, foi isso então. Foi isso, acabou vazando, então não saiu. Mas, na verdade, eles estão querendo, todo mundo está querendo. Essa nota da Fiergs hoje, da Fiesp hoje, e da CNI, são notas que mostram as elites brasileiras significativas da indústria estão perplexas com o que está acontecendo na Câmara de Deputados. Né? Perplexas com essa conjuntura política. Estão pedindo um acordo, que acham um acordo imediato. Para sair daí, vamos sair juntos desse rolo, né? Antes que o Brasil fique mais afetado. Então, eu acho que agora a Dilma está dizendo que vai reformar o Ministério. Né? Essa informação aí, que eu não sei se é verdadeira, que ela está esperando agora para essa semana, para a semana que vem, o Janotti mandar para o Senado, para o Supremo, a denúncia contra os parlamentares. O Janot. Janot, não Janot. Janot mandar contra a denúncia contra os parlamentares, para ver quem é que, por acaso... Quem sobra, né? Não sei se é bem isso. Tudo bem. De qualquer forma, vai haver uma reforma ministerial agora para fazer, eu acho, um governo mais sólido. Cada um tem a sua participação lá, o seu quinhão de poder, segundo a sua força, que é assim, numa aliança desse jeito, a distribuição de poder, não é outra coisa. Tratada de poder. Agora, a gente vê muita dificuldade. Agora vai ser dificuldade, vai ter muita... Eu acho que o Temer tem feito um bom trabalho, tentando aglutinar. O ministro Padilha também tem feito um bom trabalho. Então, eu acho que está começando a haver uma soma de esforços. Hoje tem declarações de alguns senadores, inclusive do Serra, nos jornais dizendo que o Senado não vai permitir que isso está sendo aprovado na Câmara, de qualquer forma, passe no Senado. Nós vamos botar um basta nisso aqui. Então, eu acho que a coisa foi meio longe. Começou a haver agora uma reflexão em cima disso. Como é que explica não digo fenômeno, mas como é que se explica o Aécio com a escola Tancredo e tudo? Você vê afinidades entre ele e o avô? Eu vejo no Aécio o seguinte, o Aécio, primeiro, é muito fraco politicamente. É uma pessoa, não é um político tarimbado, né? Foi sempre um bom moço, um bom menino. E agora que a coisa apertou, quer ser presidente de qualquer jeito, quer ser presidente da República, e viu que ele não vai levar a candidatura. Então, o que ele faz dentro do PSDB? Tentou manter a presidência, ter os diretórios regionais nas suas mãos, para poder, na convenção, sair mesmo contra a vontade do Fernando Henrique e do Alckmin e do Serra. Né? Para isso, ele se aliou o que há de mais conservador dentro. E o pior, foi buscar no DEM a sua ideologia, praticamente. O que ele fala hoje, o que o Caiado fala. É esse time aí que fala, né? Então, o Aécio está nessa postura bem radical. Agora, para essa passeata, marcada agora para agosto, aí, né, ele está estimulando, quer participar, ser a grande vedete. Né? É uma coisa inacreditável que um político faça isso. Para estar se expondo desse jeito. Uma forma primária. Mas eu acho que ele faz isso no desespero, realmente, porque sabe que o Alckmin vai acabar sendo candidato. Não vai ser ele. Isso está favas contadas, por uma forma ou de outra. E ele está, então, o que eu estou fazendo aqui? Né? Ele fala, vou derrubar agora, porque para sustentar esse discurso por 2 anos, ele não tem outro discurso, é complicado. Né? Não tem como. Então, eu digo até,
assim, delirando. Assim como dizem que o Serra está em negociações pelo PMDB, para ser candidato pelo PMDB a presidente, já os jornais estão comentando isso, dizem já alguns comentários que o Aécio está deixando uma porta para ir para o DEM, se apertar muito. Ele quer ser candidato de qualquer forma também. Mas é uma isso coisa é o fim dos esquisitíssima, partidos hã? também. É o fim dos partidos também, né? Também é outro partido. Né? Então eu vejo que nessa conjuntura, que é uma conjuntura difícil, o governo, volta e meia, tem errado bastante, acho que está procurando acertar, mas está com dificuldades, Agora, o que a gente mas não... começa a haver uma reação positiva, eu acho. Agora, o que a gente não vê é o seguinte, você tem o que nós queremos ser quando crescer. Quer dizer, o país, o projeto de país, no começo do governo Dilma estava bem claro que era a questão da industrialização, inovação, educação, redução de juros e tudo. Hoje a gente está faltando um discurso unificador aí. Eu acho que está faltando. Eu acho que está faltando um discurso unificador. É esse discurso que eu acho que tem que construir rapidamente. Né? Acho que quem tem que assumir isso é a presidente da República. Ela tem que assumir, tomar iniciativa e assumir isso aí como iniciativa dela. Estou chamando para mim aqui a nação, com grande conciliação nacional, para poder sair dessa crise todos juntos. Depois vamos brigar para a eleição, que é lá que é o nosso lugar de brigar, vamos pelear, vamos no voto, mas até lá temos que nos ajudar. Todo mundo tem que se ajudar. É a necessidade de chamar uma conciliação nacional nesse momento para estimular o desenvolvimento brasileiro. Nós temos condições de superar isso aí. Nós somos um país que tem tudo para dar certo, tudo. Nós temos uma infraestrutura interessantíssima, né? Temos riquezas minerais que nenhum outro país tem sequer semelhantes, né? Temos um povo fantástico, né? Então nós temos tudo para dar certo. Né? Aprendemos a jogar um pouco politicamente, junto à esfera internacional. Então nós somos um país confiável, sempre fomos. Então eu acho que nós temos que nos acertar um pouco aqui para tocar esse barco. E quem ganhar a eleição em 18 vai governar um país estruturado, já com melhores condições, né? Já para aproveitar, porque essa crise é cíclica. Nós vamos vencê-la e temos que sair dela da melhor forma possível, né? Menos vulnerável possível. Você acha que essa radicalização hoje pode refluir se a situação econômica melhora um pouco? Eu acho que sim. Eu acho que essa radicalização de hoje, ela é muito primária, ela é troglodita. É troglodita. O que nós estamos fazendo... Hoje tem editoriais do Globo, e da Miriam Leitão também, artigo dela, contra as votações no Senado, na Câmara, alertando que aquilo ali está enterrando o país, quem vier depois não vai poder governar. Não é para a Dilma. A Dilma vai pegar uma coisinha de nada disso aí. Isso é para o futuro. Então, acho que começou a haver essa... Então, aí não pode deixar um esquema como do presidente da Câmara. Pode uma pessoa desse tipo, desse quilate, governar o Brasil, querer governar o Brasil, querer segurar, ele dar rumos para o nosso país, mas o que é isso, gente? Nós vamos ser motivo de chacota internacionalmente, em qualquer lugar. Ô, Carlos, isso aí expõe, digamos, fragilidades do modelo político aí, partidário, financiamento de campanha. O que teria que ser repensado aí a partir desse cataclismo aí da Câmara? Eu acho o seguinte, eu acho, na minha visão, partidos políticos em todo o mundo são sempre frágeis, a não ser quando tem um líder que o sustente e que o comande mesmo. Por assim se organizaram todos os partidos, todo lugar do mundo. E assim é hoje ainda. Quando você tem um líder expressivo, ele organiza tudo. E sai da crise. Aqui no Brasil, nós temos hoje um líder só expressivo, que é o Lula. Era bom se a oposição tivesse um líder expressivo também que a unificasse. Isso. Né? Está faltando é isso, que alguém unifique as várias correntes do pensamento. Agora, a gente não vê essa figura do líder, essa figura referencial em nenhum setor hoje, né? Ministério Público, Supremo, Congresso, mídia. Você não tem figuras referenciais hoje, né? Então, o que tem hoje aí, na verdade, de liderança expressiva é o Lula. É isso que tem aí. Ele, claro, com toda essa crise do PT, o Lula foi afetado de uma forma ou de outra, ele também tem que repensar muita coisa, né? Mas a liderança está aí. E esse é o grande problema, é a liderança do Lula. Porque
Se deixar a coisa andar, o Lula vai ser presidente de novo. Ele é o mais forte candidato, hoje é o mais forte candidato de 2018, a não ser que surja uma coisa nova. Mas hoje o Lula é o favorito para 2018. Não há dúvida sobre isso, não pode haver dúvida sobre isso. E todo mundo sabe disso. Agora, quando a gente pega, digamos, a figura simbólica do Lula, né? Ele vem acompanhado de um conjunto de episódios ao longo de toda a vida dele, Vila Euclides, aquele negócio todo. Para a rapaziada hoje, não representa Não, nada. a própria Não sabe inclusão, nada. a própria inclusão social aí, que recente aqui, diluiu. O que seria um Lula de 2018? Eu acho que o Lula 2018 tem que ser esse Lula que se volte muito, muito, muito. O Lula anterior se voltou para a nação, no geral. Ele teve um governo, né, voltado à nação, mas muito, muito para o povo trabalhador, especialmente o povo trabalhador mais pobre. Eu acho que agora tem que continuar sendo o nosso objetivo principal, mas tem que ter um discurso muito forte para a classe média, para essa juventude que está aí, para dar rumo. Nós temos que criar uma base educacional autêntica, forte, nossa. Então você vai na escola aqui, continua ensinando coisas que não tem nada a ver com o Brasil, não continua com programas atrasados, que nas gurizadas passa a escola sem saber nada do Brasil. Sabe muito mais da União Soviética, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do que do Brasil. Então é necessidade que tenha um governo, que tenha um governo forte. Forte no governo, sentido de forte politicamente. Politicamente forte, que possa mexer nisso aí tudo. Nós precisamos mudar muito a nossa educação, ampliar, alterar e fazer essa gurizada pensar. Eu vejo meu filho, eu tenho 3 filhos. Cada filho meu, a cada 18 anos eu tive um filho. Então, eu tenho com 54, 36, 18. Agora está com 20, os outros 2 também têm um pouco mais de idade. A diferença desse meu filho de 20 anos é no que pensaram como está essa gurizada aí, pensa. Passo o dia inteiro, né, querendo ver videogame, né, passo só pensando nisso, fico no quarto, elege o quarto da casa dele como o mundo dele, se deixar ele vive 24 horas por dia ali dentro. Né? Então é uma fantasia. Tirar para fora isso aí não é fácil. Por isso que hoje no mundo, infelizmente, tem muito garotão aí que resolve ficar com a mãe, morar com a mãe e não sair de casa mais. Geração canguru aí. Pobre das mães de hoje, né? Bom, Brasileiros, ponto org especial com o político, advogado trabalhista Carlos Franklin Paixão de Araújo, termina por aqui. Agradeço a sua participação e de você que nos acompanhou em mais essa edição. E também agradeço a TVE aqui de Porto Alegre, parceira da TV Brasil, onde gravamos o programa. E lembre, você pode continuar colaborando e enviando sugestões, textos e vídeos para o portal brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá, então.